Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor doutor Paulo de Tarso Neri vai falar das mudanças da Lei 13.165 de 2015 e o que o candidato pode fazer durante o período eleitoral. Bons estudos a todos! Olá, estou mais uma vez no GTUSP com vocês. Uma honra estar aqui. Nós vamos tratar de propaganda eleitoral, mas o que se pode fazer no período de propaganda eleitoral. Em programa anterior, eu cuidei da propaganda pré-eleitoral, que é proibida, mas aquilo que configura a propaganda como em período anterior a esse das eleições. Quando se pode fazer propaganda eleitoral propriamente dita? Dia 16 de agosto, após a publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral, até a véspera das eleições, neste caso de hoje, desse ano, das eleições para prefeito e para vereadores, até o dia 4 de outubro de 2016. Então, o que deve constar em toda propaganda eleitoral? Sempre deve-se mencionar a legenda partidária, ou seja, se um partido optou por fazer uma legenda, um partido optou por se coligar aos outros partidos, o partido A, o partido B, ele não pode pegar apenas a parte boa, ele precisa mostrar isto para a população. Os eleitores têm o direito de saber qual é a legenda daquele candidato, e não só qual é o partido daquele candidato. Então, em material impresso, em material televisivo, sempre necessariamente precisa constar a legenda do candidato. Depois, se a eleição for majoritária, deve constar o nome de todas as coligações vinculadas. Então, se eu não tive uma coligação para as eleições proporcionais, para os vereadores, e sim para o prefeito, lá também, na campanha do candidato a prefeito, todas as coligações vinculadas que apoiam aquela candidatura. E para os cargos de eleição majoritária, daí eu falo em prefeito, que agora governador, presidente e para senador, deve necessariamente constar o nome do vice, ou, no caso senador, o nome do suplente. Por que isto é importante? Por uma razão muito simples. Não é incomum, ou pelo menos não foi incomum, nós elegíamos um senador, esse senador se afastava para se tornar ministro, e aparecia um nome lá como o que tinha sido eleito como suplente daquele senador. Era uma aberração. Você elegia alguém sem saber quem era o seu suplente. Então, a partir hoje, você precisa necessariamente que conste na propaganda eleitoral o nome do suplente, o nome do vice-governador, do vice-prefeito, que interessa agora, e do vice-candidato também a vice-presidência. Precisa constar tiragem, se o material for impresso santinho, por exemplo. Significa tiragem. Quantos foram impressos? Professor, mas qual a importância, qual é a relevância disto? A relevância está no que tange a prestação de contas. Ou seja, eu vou saber se aquele santinho tem uma tiragem de 1 milhão, dá para saber se o valor lançado nas contas do candidato foi um valor correto ou foi um valor incorreto. Então, a tiragem é um bom indicativo. Necessariamente tem que constar a tiragem. É possível fazer propaganda eleitoral em bens? Bom, a propaganda eleitoral, sabe a radiofônica ou a televisiva, ela é sempre feita em bens. Em primeiro lugar, é possível fazer propaganda em bens públicos? A resposta é, em regra, salvo uma exceçãozinha, não. Mas é possível fazer propaganda em bens particulares? A resposta, como regra, é sim. Mas nós falamos de outra coisa. Nós falamos de bem público e de bens de uso comum, mesmo que não públicos. O que é um bem público? É um bem do Estado, é um bem da União, é um bem do município. Esse não comporta propaganda. E o que é um bem de uso comum? O bem de uso comum é aquele bem que as pessoas têm acesso geral. Por exemplo, um cinema privado é um bem de uso comum, não se permite propaganda. Um ginásio privado, um estádio privado, se for público, cabe também, não permite do mesmo modo. Uma praça
Uma praça privada, um jardim mantido pela iniciativa privada, mas de acesso livre, ou seja, não de acesso restrito, este é um bem de uso comum. Portanto, não permite propaganda eleitoral. Bom, eu posso montar cavaletes, estou no período de propaganda eleitoral, 16 de agosto a 4 de outubro. Posso montar cavaletes, o que era comum? Não posso. Posso usar bonecos? Bonecos infláveis, por exemplo? Não posso. O que se permite é a colocação de mesa para a distribuição de material. Ou seja, coloco a mesa, fico eu ou um correligionário meu, um cabo eleitoral distribuindo santinhos, ou propaganda, ou o meu plano de governo, que eu pretendo, as minhas propostas, isto é possível. No entanto, tem que ser uma mesa, não pode ser algo fixo. Eu levo essa mesa embora assim que eu termino com o trabalho. Isto é possível e isto é viável. Mas qual é a exceção? Eu falava para vocês que existe um órgão público em que se pode fazer propaganda eleitoral. Qual órgão público é esse? A sede ou as sedes do Poder Legislativo. Mas os critérios, óbvio, seguindo isonomia, a razoabilidade, os critérios são estabelecidos pela mesa diretora. Então, a mesa diretora pode permitir que em uma certa parede, desde que dê oportunidade a todos os candidatos, se coloque, faça propaganda eleitoral. A mesa é quem vai isso determinar. Ah, mas em um paço municipal é possível? Não, só na sede do Legislativo. Não posso colocar também em árvores, posso colocar um panfleto em árvore, nem em jardim, mesmo que o jardim seja um jardim privado, nem em áreas públicas. Ou seja, isto é absolutamente proibido. Jardim privado, que eu me referi, que se proíbe a propaganda eleitoral, aquele jardim que, embora seja privado, seja de uso comum. Portanto, não é público, mas é de uso de todos, de acesso irrestrito. E se eu isso fizer? Qual a consequência? Coloquei propaganda numa árvore. Tenho que removê-la em 8 horas. Aliás, em 48 horas, faltou 4. Sob pena de uma multa de R$2.000 a R$8.000. Portanto, uma multa bem alta se houver propaganda irregular. Posso fazer propaganda em bens particulares? A pergunta é, posso colocar um outdoor? Não posso, mas posso fazer propaganda em bens particulares. Ou seja, o que é um bem particular? Que não pode ser nem bem público e nem bem privado de uso comum. Portanto, posso usar, desde que ela seja de um tamanho restrito, ou seja, do máximo de meio metro quadrado. Então, eu posso pegar um terreno de um amigo e colocar uma propaganda de, no máximo, meio metro quadrado. Ah, mas eu tive uma ideia. Vou colocar 50 propagandas, 50 cartazes e meio metro quadrado. Na verdade, eu vou ter praticamente um outdoor. Posso fazer isso? O TSE diz que não. Se eu coloco 50 cartazes, mais de um, e eles são iguais em bens privados, isso não pode ser feito. E mesmo assim, um representa a continuidade do outro, eu estou fraudando a lei eleitoral. Então, só meio metro quadrado, cada cartaz, sei lá, isso não é outdoor, até porque meio metro quadrado é 0,5 por 1, ou 1 por 0,5 é o que se permite. Essa propaganda em bens particulares precisa ser gratuita. Então, não posso pagar para alguém. Eu pago para alguém para colocar uma propaganda no terreno dele. Não posso fazer isso. Ela tem que ser gratuita. E é proibida a justa posição. O que é a justa posição? Vamos colocar um em cima do outro, um do lado do outro. Isto não pode ocorrer. Posso fazer propaganda em veículos em automóveis? Posso, mas com uma série de limitações. Em exemplo, não posso envelopar o veículo. O que é envelopar? Aquilo que faz propaganda em todo lugar, no capô, no teto, nas portas, isso não posso fazer. O que eu posso fazer é propaganda, aquelas propagandas perfuradas no vidro traseiro, que tem uma limitação de 50 centímetros por 40 centímetros. Aquela propaganda típica que táxi tem também, dentro da propaganda, é publicidade, aquilo eu posso fazer no vidro chamado vidro traseiro. Isso é permitido. Posso fazer comício?
ou uma reunião pública? Posso. Das 8 da manhã às 24 horas. Significa, não posso fazer um comício que vire a madrugada, ou seja, o que comece na madrugada. Preciso de autorização? Não. Isso diz respeito à liberdade de livre expressão, à liberdade de manifestação. Mas devo comunicar. Para que eu faço comunicação? Para se evitar a justa posição. Imagine um comício de candidatos, 2 candidatos a prefeito, na mesma praça. É um município pequeno, só tem uma praça, na mesma hora. Não tem cabimento. Então a comunicação é feita e a proibição pode ocorrer apenas no caso de já se ter marcado um outro comício ou uma outra reunião pública para o mesmo lugar. Posso utilizar som? Posso. Som fixo? Posso. Trio elétrico? Também posso. No comício ou na reunião pública. Posso utilizar jingles, aquelas musiquinhas que se faz para o candidato? Posso também. O que se proíbe é o showmício, ou seja, participação de artistas que não tem nenhuma vinculação com aquilo, com a ideia que se pretende propagar. Ou seja, não tem nenhuma vinculação com a eleição. Então, o showmício e a participação de artistas, eles são vedados. Propaganda impressa. Primeiro ponto, eu preciso ter a tiragem, já falei sobre isso, impressa no próprio santinho. Depois, preciso ter o CNPJ do responsável pela confecção. E se ele foi, o santinho, o material impresso, foi feito por a pessoa natural. Então, vou ter o CPF de quem fez, do mesmo modo. Posso fazer uma caminhada, uma passeata ou uma carreata com 1000 automóveis? Posso, até o dia 4 de agosto, até a véspera das eleições. E sempre até às 22 horas. Bom, ainda se eu falo em equipamentos de som e de imagem, posso usar? Sim, das 8 às 22 horas da véspera das eleições, ou seja, dia 4 de agosto. Mas eu tenho algumas restrições. Nunca posso chegar a menos de 200 metros da sede dos órgãos de poder, ou seja, do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. A menos de 200 metros dos fóruns, de estabelecimentos militares, de estabelecimentos médicos da mesma forma, e também de escolas, bibliotecas, teatros e igrejas. Professor, mas se eu for proibido de usar qualquer equipamento de som perto desses estabelecimentos, eu não posso, a 200 metros, praticamente não posso usar esses equipamentos nunca. Daí vem a lei é muito clara. Perto de escolas, de bibliotecas, de teatros e igrejas, você pode chegar próximo a menos de 200 metros, desde que elas não estejam funcionando. Então, se você vai usar equipamento de som, se no sábado a escola não funciona de sábado, você passa na frente da escola, a 10 metros da escola, não há problema nenhum, da biblioteca, do teatro e da igreja, do mesmo modo. Agora, se estão funcionando, você não pode ir lá passar. Trio elétrico é possível? Sim, com algumas limitações. Primeiro, não posso ter aqueles trios elétricos gigantescos, máximo de 7 metros de comprimento e uma potência de 80 decibéis. Professor, mas isso não há como fiscalizar, a fiscalização é muito difícil. De fato, a fiscalização é muito difícil, especialmente em relação ao som, aos decibéis. É muito difícil, mas é possível, sim, que os candidatos estão sujeitos a multa até R$8.000. Posso fazer propaganda, posso pagar por propaganda na mídia impressa? Posso, mas olha que interessante a lei. A lei, ela se preocupa com a questão do abuso do poder econômico. Então, tem cabimento um candidato, todo dia, usar a primeira página de todos os jornais da região. Então, ela diz o seguinte, máximo de 10 anúncios, em todo o período eleitoral, 10 anúncios por veículo, em datas diversas. Máximo. E necessidade de informar o valor de cada inserção. Para que o valor de cada inserção? Porque nós temos um limite máximo de gastos que, na campanha eleitoral, que ele tem que ser obedecido. Portanto, tem que se informar. Mais do que isso. No máximo, se for um jornal comum, aquele jornal grande, jornal padrão,
1/8 da página. Se for um tabloide ou uma revista, 1/4 da página e não mais do que isto. Posso fazer propaganda na internet? Posso sim, mas respeitando o período de campanha, não uma situação anterior. Ah, professor, mas eu hoje, não chegamos ainda no dia 16 de agosto, posso ter um site? Posso ter um blog? Posso sim. No entanto, eu não posso pedir voto, não esqueçam disto. E se eu criar um site como candidato, devo informar a Justiça Eleitoral da mesma forma. Da mesma forma. Eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, nós temos crimes na legislação eleitoral ligados às propagandas. Esses crimes, isso o candidato tem que tomar mais cuidado, porque algumas condutas são condutas com ilícitos administrativos, ilícitos civis, e outras com ilícitos penais. Essas condutas eu relacionei, aqui seria bom que vocês lessem um resumo de todas as da legislação eleitoral em relação às condutas apenadas como crime, e seria bom que vocês tivessem conhecimento. Eu esgoto por aqui, espero ter sido claro em relação às condutas que pode o candidato ter no período da eleição, ou melhor, da campanha eleitoral. Meu amigo, boa sorte e boa campanha.